Eu tô intrigado porque, assim, a gente vive num mundo capitalista, é muito louco, né? É muito doido. Não, é muito interessante. Só que, conhecendo um pouco a natureza das empresas, e não existe também empresa boa ou empresa ruim, então, comportamentos. A gente já viu grandes empresas, por exemplo, acirrando a competição entre elas. E em busca, por exemplo, de informação privilegiada, uma vai lá e vasculha o lixo da outra. Qualquer coincidência. Não que tenha acontecido no Brasil com grandes empresas, hein, gente? Só, né? Aí vai lá, pega, dá um problemão. Da mesma forma, você vê grandes empresas, às vezes, fazendo antitrust, ou trust, né? Elas se fecham, formam um cartel, impede as outras de um livre mercado. E aí, sem uma lei e algo que rege isso, é um pouco complicado, porque aí você não permite que outras. E aí, quem vai resguardar isso hoje é o Estado. Como eu fico totalmente intrigado, porque aí, se não tem livre mercado, quem garantiria esse livre mercado deveria ser o Estado, né? Não, duas coisas. Primeira coisa que, veja bem, justamente como eu falei, né? O mínimo ético é só aquela lei que é aplicada a todo mundo. Mas dentro de cada empresa de segurança, você pode ter outras leis. Você pode contratar, por exemplo, uma empresa que vai brigar contra empresas que formem cartel e coisa e tal. Mas a questão toda é a seguinte, o cartel e todas essas tentativas de empresa dominar a coisa só funcionam quando você tem uma barreira de entrada grande. E, tipicamente, barreira de entrada grande é governo com regulamentação. Então, por que hoje no Brasil você tem só meia dúzia de bancos e os poucos que tentam se fundindo? Porque cada vez mais o governo cria regulamentação, em tese, para evitar uma queda nos bancos, mas na prática isso impede que, se eu quiser montar um banco agora, não é uma coisa fácil, você tem que obedecer uma quantidade tão grande de regulamentação que é impossível. Então, na verdade, o cartel, o monopólio só existem nesse ambiente de governo. Se você não tiver um governo proibindo, sempre vai poder entrar um concorrente novo no mercado e, no momento que duas empresas começam a formar um cartel, a não deixar ninguém entrar, o CAD, vamos imaginar um ambiente pacífico, tá? Depois eu vou fazer a hipótese de que as empresas de segurança podem se tornar agressivas, né? Mas vamos supor que a gente tem um ambiente pacífico, mas duas empresas estão querendo formar um cartel aqui, estão controlando os preços. Cara, sempre vai poder uma terceira empresa entrar. Por quê? Porque não tem um governo único, não tem regra, não tem barreira de entrada, sempre você pode criar uma nova empresa. E aí, todas aquelas ferramentas que você tem de dumping, tudo isso não funciona nesse ambiente. Por quê? Porque o dumping é justamente você tomar um prejuízo no primeiro momento para quebrar o seu concorrente e aí depois você realiza o lucro. Só que se está o tempo todo entrando um concorrente novo, meu amigo, você ficar jogando dumping, você não consegue, você quebra. Então você anula esses mecanismos. Esses mecanismos todos de cartelização requerem um ambiente com barreira de entrada, que tem que ter alguma forma. Pode não ser nem o governo, mas tem que ter uma barreira de entrada para criar empresas novas. E lembrando que o limite da barreira de entrada, né, não é nem só a barreira de entrada, mas a proteção que eles têm, tem casos atuais sendo discutidos no STF, em que a empresa está pedindo milhões, se não bilhões, e quem defende essa empresa é a mulher do ministro. Bom. E aí? Como é que você faz? Cara, mas aí é questão de democracia no país, ela existe. Eu não tô no mérito do governo aqui. A gente recebe algumas startups aqui e a gente sabe que o sonho dessa galera, quando faz uma empresa nova, é ser vendida pro Itaú, ser vendida pro Bradesco. Cara, e aí o sonho, ele tem preço, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Existe, inevitavelmente, poder de mercado. O poder de mercado. O Warren Buffett, ele falava o seguinte: você quer uma empresa perene, uma empresa que eu vou investir, primeira coisa que você tem que se preocupar, crie fossos. O que são fossos? Cara, é simplesmente uma barreira de entrada que, cara, em algum momento ou você vai ser adquirido, porque não existe o monopólio, o poder de mercado mesmo não vai permitir que essa empresa, essa pequena, por mais seja inovadora, por mais que ela seja disruptiva, crescer, porque em algum momento essas grandes empresas, já são conglomerados, vai adquirir. E aí, se vai adquirir, você pega as Big Techs, por exemplo, em algum momento elas vão ter autonomia sobre formação de preço. Então, o poder de mercado no sistema capitalista, aliás, é um grande desafio do sistema capitalista, é o poder de mercado das empresas. Sim. Porque a tendência de monopólio. A lógica de maximização de lucro.
Então, como que a gente combate esse tipo de coisa? É o que eu falo para você. Se a pequena empresa ela criou um fosso e foi adquirida pela grande, abriu espaço para outra pequena criar também uma coisa ali e competir com aquela grande. Se você não tiver a regulamentação, se você não tiver uma barreira artificial, sempre pode ter uma empresa nova explorando esse negócio. E a empresa grande, lógico, ela vai ter a maior parte do mercado, ela é uma empresa consolidada, mas ela sempre vai ter que se preocupar com concorrência. E se tem concorrência, ela continua tendo livre mercado ali, né? Então, agora, eu concordo que essas coisas estão ligadas num outro ponto, que é justamente o que eu mencionei da empresa de segurança violenta, porque você fala assim, não, beleza, né? Que lindo, a gente montou aqui um monte de empresas de segurança, cada um se associa na empresa que quiser e pode ser multipaís, né? Mas e se uma dessas empresas resolver se tornar violenta, falar, não, já que eu estou em um monte de arma, eu falei que ia proteger vocês, mas agora eu vou construir um muro aqui, ó, e quem está dentro desse muro aqui vai ter que me contratar e coisa e tal, se não contratar, eu atiro, né? Pois é, aí que está. A ideia toda é justamente que você tem que ter um fator que torne isso inviável. E é exatamente isso que permite que no futuro, talvez não tão distante, o governo também caia. Porque o governo é exatamente isso, né? Ou seja, a pior situação num sistema de empresas privadas de segurança seria uma empresa fazer isso, né? Fechar um lugar e dizer, agora aqui é tudo meu, que já é o governo. Então, que seria uma ditadura, em teoria. Viraria pode ser até, como uma empresa ela é ela tem as leis próprias, ela poderia até ser uma república, poderia ter a eleição. Ela pode tentar derrubar outra empresa de segurança para só tira aqui, ó, vocês são mais fortes, mata outra empresa toda ali. Repara que agora vocês têm que me contratar. A gente está descrevendo estados, ou seja, viraram, na pior das hipóteses, viram estado. Então, aí que está o grande segredo da coisa, né? Se a teoria do Coase sobre o barateamento da informação realmente levar a um custo muito alto de administração, isso pode, de fato, inviabilizar esse tipo de coisa. Por quê? O que eu estou dizendo com isso, né? Hoje você já tem informação barata pra caramba, e isso já tirou o poder do governo pra caramba. Você já vê iniciativas, por exemplo, há um tempo atrás, para você abrir uma conta na Suíça, ou nas Ilhas Caimã, ou na Europa, ou em algum lugar, algum paraíso fiscal, era só se tivesse muita grana, amigo. Tinha que pegar um avião, ir lá, contratar um advogado. Amigo, hoje em dia você vai na internet, você faz isso. Você vai na internet, você faz isso. Então, assim, não tem... fica muito mais fácil você contornar essas coisas. E repara como é que já está tendo um movimento que é basicamente a mesma coisa que eu estou descrevendo aqui, das pessoas buscarem nacionalidades que interessem a elas. Então, muitos americanos acabam se naturalizando das Ilhas Virgem, ou Ilhas Caimã, ou Ilhas sei lá o quê. Aquelas ilhas do Caribe ali, todas elas têm legislação extremamente aberta, né, extremamente liberal. Isso atrai as pessoas, né? E repara, não é a mesma coisa, as pessoas já estão entrando nesse sistema do anarcocapitalismo, de você escolher o seu governo. Quem é que ganhou nos Estados Unidos, eu não sei, mas eu agora já estou com a cidadania de não sei aonde, eu já obedeço a lei de não sei aonde, eu já estou com o meu dinheiro no outro lugar lá, eu já botei meu patrimônio não sei aonde. Então, repara que a gente está caminhando justamente com a informação descentralizada, com a informação barata, para um ambiente em que é impossível alguém fechar uma área e dizer, não, aqui todo mundo vai ter que pagar imposto para mim. E isso mata não apenas o governo atual, como mata uma eventual empresa de segurança que resolvesse fazer isso, né? É tudo teoria. Eu sei que isso vai acontecer? Não sei. Mas a gente está caminhando nesse sentido. Hipoteticamente falando, se o Brasil virar o Ancapistão primeiro aqui, ó, viramos a chave... E aí, sei lá, Estados Unidos ou o Paraguai fala assim, vou atacar, a gente já dissolveu o exército. É inviável isso, não tem vai como acontecer isso. Não, o que eu digo é, o Ancapistão vai acontecer no mundo todo, justamente por isso. A informação barata vai quebrando os estados todos. E de certa forma, eu não tenho dúvida que é um pouco do que os estados estão sentindo, né? Você repara como é que está a Janet Yellen implorando para o pessoal botar taxa corporativa no mundo todo. Exato. Ele não vai conseguir, porque sempre vai ser... Quanto mais países adotarem a taxa corporativa, mais lucrativo fica para o país que não adotar a taxa corporativa. Então, sempre vai ter um que vai vazar essa coisa. Então, é uma coisa meio desesperada dos governos, né? Eles estão perdendo esse controle, eles estão sentindo que estão perdendo esse controle. Mas, até onde vai isso, eu não sei, mas...